Tá. Ó, silêncio que eu vou começar a gravar, hein? Porque o Vitor não vira online aos 8 graus. Ó, eu vou compartilhar a tela para ficar mais fácil para que vocês copiem, tá? Ok. É a página 60, né? Deixa eu ver se eu coloquei a página certa. Não. É aqui, questão 15. Peguem aí página 60 e chega de conversa. Professora, o meme do menino na online eles chamavam Juninho matador de porco. Tá, agora sem conversas aleatórias, vamos prestar atenção na aula. Ó, a número 15 é pessoal, vocês teriam que fazer nesse espaço aqui uma ilustração, tá? Uma ilustração. Então, por exemplo, aqui, o que está dizendo o enunciado? No papel pode-se ilustrar precariamente o movimento e o som das palavras pássaros, que pousam no livro aberto e voam quando o livro se fecha. Seu desafio? Distribuir graficamente os versos do poema, criando uma imagem para que os leitores do texto visualizem esses voos, em uma bela exposição que pode ser organizada pela turma e mostrada na entrada da escola, ou em outro lugar onde possa ser visitada. Eu estou observando aqui o seguinte, eu falei para vocês em relação ao primeiro poema. Agora, lendo a questão novamente, eu observei que não é esse poema, que era para vocês fazerem a análise, tá? Mas não tem problema. Se vocês fizeram, vai ficar. Tá falando sobre pássaro, não tá? Então, beleza. Não, não é bem a mesma, porque o texto vai falar de forma diferente. É esse aqui. O texto é os poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não sabe de onde ou que pousam, no livro que lês. Quando fecha o livro, eles alçam voo, como o espaço de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava ali. Então, por exemplo, como que seria se a gente fizesse uma imagem com a mão para simbolizar um pássaro? Como que seria? Teria algum? Não, né? Como que seria uma imagem assim? Ó, ficaria bonita, hein? Vocês utilizando as palavras que apareceram no poema no formato de uma mão. Por quê? Olhem só, aqui está falando de mão, não está no texto, no poema? Está falando das mãos, está falando do livro, né? Então ele fala... E então, estas tuas mãos vazias, no maravilhoso espaço de saberes, que o alimento dele já estava em ti. Então, eu até falei para vocês em relação a esse poema, que ele fala, ele faz uso dessa metáfora, ele faz uso da metáfora pássaros os poemas são pássaros, porque, em que sentido? Porque tem duas coisas totalmente diferentes. Poema é um texto escrito em versos, com rima, ritmo e tudo mais, distribuído em estrofes, e o pássaro é outra coisa totalmente diferente. Mas quais são as características de um que se aproximam de outro? De características do outro, que não tem nada a ver. Ele diz o seguinte, ele fala que os poemas, a partir do momento que as pessoas leem os poemas, elas estão sendo alimentadas pela escrita, né? Pelo texto que o poeta propõe para que a pessoa leia. Então, ele fala como alimento. E ele diz o seguinte, quando fecha o livro, eles alçam voo como um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Por quê? Lembra que eu falei da interpretação? Que cada um vai ler de uma forma diferente? Boa tarde, Stephanie. Cada um vai ler de uma forma diferente. Então, aquele livro que eu li, outra pessoa lerá, mais outra pessoa lerá. E isso fará com que... Só um pouquinho, Stephanie. Fará com que todas as pessoas
tenho acesso àquele mesmo texto, só que pelo conhecimento de mundo que elas têm, pelo conhecimento de leitura que elas têm, elas vão ler de forma diferente. Ninguém lê igual a ninguém, tá? Eu até falei na aula passada que eu li um conto do Machado de Assis várias vezes. E a cada vez que eu leio aquele conto, eu observo de forma diferente o mesmo texto. A leitura, o conhecimento que eu tenho de lá da época da faculdade não é igual ao que eu tenho hoje. Tá? E isso vai acontecer com vocês, já acontece com vocês que têm o hábito de ler, tá? Independente do texto. O importante é começar a ler. Eu falei também para vocês na aula. O ideal é você... Que livro que se lê? Que tipo de leitura que tem que ser feita? A minha formação, na verdade, basicamente eu li na época da faculdade. Antes, essa minha leitura era bem, como que eu posso dizer? Bem rasa. Poucas leituras, né? E o que eu tive que fazer? Eu já tive que me deparar com um clássico. E outra, quando eu fiz o vestibular para o curso de letras, não só o de letras, outros que eu não passei, não era o Enem, não existia o Enem na época ainda, tá? Embora eu não seja tão velha assim, não existia o Enem ainda. Eu não sou velha, mas olha só, eu não sou cringe não, tá, gente? Mas olha só, na época que eu fiz o vestibular, para ingressar na universidade, você precisaria ler alguns livros. Aqui na UFMS era uma pancada de livros, mais de 10 livros para você ler que cairiam naquele vestibular, naquela prova. Minha mãe também estudou na UFMS. É uma que tem umas gradezinhas azul? Isso. Então, minha mãe estudou lá. Então, aí quando eu fui fazer o vestibular que eu entrei, o vestibular é uma prova para você entrar na universidade. Eu tive que ler livros clássicos como um dos que eu não estou lembrada agora quais são. Eu sei que um era do Fernando Pessoa, que é poeta português. É um livro de poesias. O outro é o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, que é um livro super difícil de se ler, porque ele tem como característica na literatura dele texto em prosa, tá? O Aloysio de Azevedo é em prosa, romance. Em que tem um narrador que conta uma história, tem vários personagens e tal. E o Cortiço é um personagem coletivo. O que quer dizer? Cortiço é um espaço, como se fosse... Vocês sabem o que é cortiço, né? Não. Cortiço é como se fosse um lugar em que várias pessoas moram, como se fosse um hotel. Várias pessoas moram, hoje seria condomínio? Seria o condomínio, o cortiço. Então, várias pessoas... Tem que pagar? Sim, a pessoa mora em cortiço, ela tem que pagar aluguel, certinho, né? Aí, aquelas pessoas que moravam lá dentro, cada uma tinha uma história diferente. E quem tomava conta daquele espaço era um personagem que era o dono daquele local. E como característica, eles colocavam o cortiço como uma personagem. Ele personificava o próprio espaço, né? E personagem coletiva. Uma das características, depois estudando para fazer análise da obra, inclusive, sem problema, Stephanie, uma das características, Aloysio de Azevedo, antes de escrever essa obra, ele desenhava primeiro os personagens. Então, ele imaginava como seriam os personagens, ele criava características através de seu desenho, para depois passar para a escrita. Então, todos os personagens eram muito detalhados, tá? E isso fez com que uma obra narrativa, ela também tivesse características descritivas, tá? Então, lembra o que eu falei na aula passada? Que, às vezes, eu não posso colocar uma obra numa caixinha só. Isso aqui é poema. Isso aqui é narração, sabe? Então, porque só um pouquinho, tá? Porque o texto, ele acaba permeando outras características de outras tipologias textuais. Lembra do poema... qual que é o nome? O poema que vocês analisaram aqui do Cristo Redentor. Lembram do poema que vocês analisaram do Cristo Redentor? É um poema, só que ele tem características de texto jornalístico. Eu falei para vocês ontem.
Ontem não, terça-feira. Então, não tem como a gente colocar aquela obra numa caixinha. Isso aqui é isso, aquilo é outra coisa. Eles têm características. Quanto mais, como que eu posso dizer? Quanto mais complexo o texto for, quanto mais ele tiver possibilidade de interpretação, ele é melhor. Ele não é um texto raso. E por isso que é difícil da gente entender. Nem sempre, na primeira leitura, a gente consegue entender, tá? Então, por isso, porque ele não fica preso a uma caixa ali, naquele nicho. Ah, ele é aquele gênero, é aquilo, pronto, acabou. Então, Raul Pompeia, quando ele escreveu o Cortiço, as características das personagens também eram bastante complexas, tá? Existe, quando a gente faz análise de personagem das histórias, tem personagens que eles começam de um jeito e terminam de forma igual. Não tem alteração em nada na história dele. Nossa, professor, deve ser cansativo. Porque é uma coisa que não vai ter uma ação. Então, quando o personagem é complexo, ele é difícil de ser lido, de ser compreendido, né? Porque ele não é só aquilo, ele é mais outra coisa, né? Ele é chamado de personagem redondo. Porque ele tem os altos e os baixos e tudo, ele é muito complexo de ser analisado. Então, a mesma coisa acontece com a obra, com a poesia. Quanto mais complexa ela for, mais interpretações ela terá, né? E ela ficará aquela obra que, como que eu posso dizer? Não vai ter tanta ação. Ela não vai ser uma obra finita. Ela vai ser uma obra infinita, porque várias pessoas lerão aquele texto, atravessará séculos e ela continuará rica. Tem um livro que eu leio, que eu parei de ler, eu cansei de ler. Ele é muito complexo, tem palavras que você não entende. Tem coisas que, tem algumas frases que eles substituem palavras normais com sinônimos, ainda mais aquelas palavras difíceis que você não sabe. Então, só que tem um problema. A questão não é a complexidade só da palavra em si, né? Porque às vezes a pessoa pode falar o mais difícil possível e ela não ter conteúdo nenhum naquilo, né? O interessante é você existirem as possibilidades de interpretação daquilo. Você leu uma coisa, a Maria Eduarda leu outra, a Ana Lídia leu outra. E todas entenderam de jeitos diferentes. De jeitos diferentes. É uma obra que ela tem uma possibilidade de interpretação muito maior. Em Dom Casmurro, que eu falei na aula passada, só um pouquinho, Ana Lídia. Em Dom Casmurro, que eu falei para vocês, do Machado de Assis, o Machado de Assis, ele tem essa maestria. E eu vou falar 2 exemplos para finalizar essa parte aqui. Machado de Assis escreveu Dom Casmurro, e o ápice da obra dele, até hoje, faz anos que essa obra foi publicada, se a Capitu traiu Bentinho ou não. Cada pessoa vai ler essa obra, vai interpretar de uma forma diferente. Eu li algumas análises falando sobre essa mesma obra, e uma delas dizia o seguinte: o texto foi narrado em primeira pessoa, foi narrado na visão de Bentinho, que era o homem traído. Então, a visão é limitada, é a visão dele diante dos fatos. Não é uma visão de uma terceira pessoa. Então, de certa forma, a terceira pessoa, ela seria mais objetiva, ela não estaria sentindo a dor da traição, no caso, né? Então, ela poderia ser mais isenta, mais imparcial em relação à situação da história. E outra coisa, todos os personagens, eu estou falando de outras obras do Machado de Assis, os homens das obras do Machado de Assis, eles são homens como... Seria o sexo frágil o gênero frágil da obra, sabe? Eles são mais fáceis de serem manipulados. Eles não... Hã? Não é tão Analise, pode. Tá, analise. Entendeu? Então, como ele tem essa característica de ser ser frágil em relação àquela situação, então é a visão dele, é a insegurança dele. Só que, por outro lado, as mulheres machadianas, elas são mais as que desvirtuam
O homem. As obras dele são mais ou menos nessa linha. Então, só que mesmo assim, você analisando outras obras, só que você tem que analisar aquela, né? A obra do Dom Casmurro. Então, cada pessoa vai ter uma visão diferente da obra na leitura dele. Ele deixa essa dúvida para cada um ler de forma diferente. Eu penso, é que assim, quando você disse que o livro, um exemplo, quando a gente lê o livro, cada um tem seu ponto de vista. Aí eu fico pensando, quando a gente tem muitos conflitos, o mundo inteiro tem conflitos, né? Não, o mundo tá assim, tá de pernas pro ar. Eu acho que é porque cada um tem a sua visão, cada um tem seu ponto de vista e as pessoas brigam por causa disso. Não, e tem outra coisa, eu vou acrescentar o que você falou. Cada um tem seu ponto de vista e não há o respeito em relação ao ponto de vista do outro. É a minha concepção de tudo, é a minha ideia em relação a qualquer assunto que tem que predominar, e não a do outro. E isso falta o quê? Empatia. A gente precisa pensar nessa palavra em relação a tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? A gente precisa ter empatia. O nosso conhecimento de mundo, a nossa... como que eu posso dizer? O que nós acreditamos não necessariamente é aquilo que o outro acredita, que o outro pensa. E precisa existir esse respeito. Da mesma forma que eu exijo que me respeitem, eu também preciso respeitar o outro. Pode falar, Ana Lídia. O objetivo naquele assunto lá que você achou de cada um pensa diferente, era como um exemplo daqui. Eu acho que não. Gente. Aí eu pensei assim, então, por que, tipo, é que nem porque a gente, quando a gente lê um livro, lê um poema, é um poema, tipo, bem criativo, assim. Só um pouquinho, a Ana Lídia está falando, depois vocês... E aí, tipo, um poema bem criativo, cada pessoa pensa do seu jeito. Por exemplo, aquele poema lá, que tem o formato do Cristo Redentor. Eu nunca imaginei que era do Cristo Redentor. Se eu não parasse, mas... nunca imaginaria que era do Cristo Redentor. Já, por exemplo, ela percebeu logo de cara, não parece com o Cristo Redentor. Aí ela percebeu uns detalhes que eu não percebi também. Já aconteceu... Ponto que, tipo... Sim. É diferente. É a percepção diferente. Já aconteceu isso comigo. Eu me sinto... Teve um dia que eu falei, nossa, ai, como eu sou burra. Eu falando de mim. Eu assisti a um filme, eu não sei se eu comentei com vocês. Há pouco tempo ele passou na Tela Quente. E o filme fala... o nome é O Milagre da Cela 7. Ele é lindo, o filme. Só que a primeira vez que eu assisti, eu me senti burra, porque eu não entendi qual que era o milagre. Aí eu falei para minha irmã, nossa, ela explicou para mim o filme, né? Eu falei, nossa, que burra, eu não entendi isso, me senti muito burra. Aí ela falou, não, o filme, é isso que é interessante do filme. Nossa, mas ele é uma filha. Ficar esse vácuo na nossa cabeça, né? Esse nó na nossa cabeça. Calma aí, mas que milagre é esse? Você tem que prestar atenção. E como eu assisti... Só um pouquinho, Stephanie. Como eu assisti aquele filme Milagre da Cela 7, legendado, aí eu ainda estava assistindo, mexendo no celular. Eu estava lendo, mexendo no celular e acompanhando a sequência. Né? É a pior bucha que tem. E o filme não é fácil de se entender. Aí eu banhei, eu falei, calma, mas que milagre é esse? Aí minha irmã explicou o filme, aí a Anta entendeu. Aí agora, assistindo a segunda vez, eu comecei a analisar o filme. Eu falei, nossa, olha só, a menininha, no filme ela falava assim, ela foi lá na cela 7, né, conversou com cada preso, e eles usaram, isso daqui é um recurso de figura de linguagem. Lembra que eu falei que o poemas são pássaros? Eu falei que é uma metáfora? Sim. Que eu pego características diferentes de um para outro, para trazer algo que tenha algum tipo de semelhança. Aí a menininha, ela falava assim, você, doente de quê? Eles falavam que eles eram doentes, eles estavam lá para se curar, né? Você é doente de quê? Aí cada um contava uma história. Aí um deles falou assim, eu fiz um monte de gente virar anjo.
um monte de gente virar anjo na linguagem denotativa, no sentido real, ele matou. Ele utilizou um outro sentido, que é a figura de linguagem que se chama eufemismo. Quando eu quero dizer algo mais brando, mais agradável, para não agredir tanto a pessoa, ainda mais em situações como essa de morte, eu falo assim, ai, fulano descansou. Mas, na verdade, o fulano, ele Foi morreu. pro céu, assim, Foi né? para o céu. Então, quando eu uso maneiras mais brandas de dizer algo desagradável, vocês gostam de circular, hein? Isso é uma teoria. Que aquele homem feio, trabalhando com negócio, era o vô da menina, Aham. que ele tinha matado a mãe, A mãe por da... causa que as pessoas falavam que ela ia se casar com um novo. É, eu sei, depois que eu fui entender isso. Você não tá entendendo? Ô, prof, Pode falar. o filme que a senhora tá falando, eu não sei, mas é aquele filme que o protagonista é um cara, um homem, a filhinha dele e a avó e a mãe dele. Isso, a avó. A mãe dele. A avó da menina. Ah, Então, aí o que aconteceu? Deixa eu terminar de analisar esse filme. O João veio aqui contar para mim, o João Gabriel veio contar qual que era a moral da história, que eu não tinha. Eu falei, foi exatamente isso que eu não entendi, qual que era o milagre. Quem que era o... Na verdade, nós estamos falando de um sistema... como que eu posso... Judiciário, vamos dizer judiciário, diferente do Brasil. Lá é assim, você matou, você morre também, né? É basicamente isso. É. Aqui tinha que ser assim. Quem que ia morrer aqui? Ó, se vocês forem pensar no filme, só um pouquinho, eu acho que esse assunto é interessante vocês refletirem, né? Ó, lá, se a gente fosse fazer um paralelo, já que vocês falaram aí, poderia ter isso aqui no Brasil. Aí eu vou pensar o seguinte: o rapaz, ele ia morrer justamente? Ele cometeu algum crime para ele morrer? não. Não. Não, dele ter matado pra ele morrer. Se ele matou alguém, aqui, lá nos Estados Unidos, não tem muito crime como aqui, porque lá. Aqui é impune, tudo é impune. É exatamente por isso. Então, o que aconteceria se fosse pau, pau, pedra, pedra, como vocês pensam aí? Morrer, pau, pau, pedra, pedra. Se vocês pensarem dessa forma, matou, tem que morrer, só morreria gente inocente. Não é o primeiro caso que acontece. Eu já vi há um tempo atrás, e agora há pouco tempo aconteceu outra notícia bem parecida. Um rapaz, ele foi acusado de homicídio. Ele foi acusado de homicídio em era um comércio, um ponto comercial, tipo um supermercado. Aí o pai dele foi atrás de uma câmera de segurança, porque ele sabia que o filho dele estaria naquele horário do crime, ele estaria naquele local, e era totalmente fora de mão. Era totalmente fora de mão o local onde ele se encontrava. Aí o que aconteceu? Ele conseguiu comprovar que o filho dele não cometeu aquele crime, porque ele era impossível. A física já explica isso, né? Você não consegue, dois corpos não ocupam o mesmo lugar, o mesmo corpo não ocupa dois lugares ao mesmo tempo. Não, dois corpos não conseguem ocupar um lugar ao mesmo tempo. Um lugar ao mesmo tempo, foi o que eu falei. Um corpo não consegue ocupar o outro. É um corpo. Não, é dois. Não, eu não. Olha só, Ana Lídia, só para contextualizar. Não. Não. É assim, ó, presta atenção. Tem como eu estar aqui dando aula e lá na minha casa? No mesmo horário? Não tem como eu ocupar dois lugares ao mesmo tempo. Então, o rapaz, ele estava em um lugar totalmente longe do local do crime. E o pai dele conseguiu comprovar. Aí, o que eles associaram? A cor da pessoa ao crime. Aconteceu isso. Teve um cara... É racismo. Teve um outro caso da bicicleta. Um casal acusou um rapaz de roubo da bicicleta elétrica lá.
E, na verdade, quem roubou era um branco que já tinha várias passagens na polícia, né, por conta de furto. Tá? Então, o nosso país ele é muito injusto. Quem deveria comer... Aí, outra coisa, quem deveria... Eu acho, fez coisa errada, tem que pagar. Só que o nosso sistema é corrupto. É tão corrupto. E outra coisa, no filme ele mostra isso. Lá existia corrupção também. O que aconteceu? Eles descobriram uma testemunha para aquele caso. Eles apagaram a testemunha. A testemunha foi morta. E tinha também o político lá da época, lá daquele filme, ele era candidato à reeleição, coisas do tipo. E ele precisava mostrar aqui, a justiça não falha, né? Aqui não falha. E aquilo lá tinha acontecido com a família dele, era a filha dele que morreu, né? Então, o que aconteceu? Eles queriam cumprir aquilo lá, o regime deles, né? Então, existia corrupção ali, porque se fosse um lugar justo, a testemunha ela não iria morrer, iria prestar depoimento a favor do rapaz e o rapaz seria solto. E não teria sentido o filme O Milagre da Sala 7. Que milagre seria? Não seria esse nome, o filme, né? E no final, aquele cara lá, ele morre. Ele no lugar do outro. Por quê? Porque ele era o avô da menina. A menininha que foi perguntar. Ele é maravilhoso, o filme. Então, aí o que eu fiz? Eu analisei o caso da justiça deles lá. Eu comecei a analisar outras coisas, que eu não tinha nem entendido o filme no primeiro dia. Olha só. Entenderam que, por exemplo, quando a gente assiste a primeira vez a uma série, a um filme ou a uma novela, a gente não vê da mesma forma, a gente vê diferente. E com o decorrer da idade, quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente vai adquirindo mais bagagem e vai entender de forma diferente. Se pudesse falar só disso pra você, eu vou com você o dia inteiro. Tá? Outra coisa. Vou no banheiro, tá bom? Outra coisa que eu ia falar do Machado de Assis, que lembra da caixinha, que não dá pra gente colocar uma obra, cada um na sua caixinha? Isso daí foi na faculdade. Eu odiava o meu professor de estilística literária. Ele era o ó do Borogodó. Aí, eu quase reprovei na matéria dele, tá? Ele é o outro Borogodó. Eu fiz 5 anos de graduação. 5 anos não, 4 anos e meio de graduação. Nunca peguei exame, nada. Adivinha quem que eu peguei exame? Com ele. E quase reprovei. Mas não foi eu, não. Foi mais da metade da sala. Desculpa. Aí, olha só o que aconteceu. Ele fez, eu acho que foi a única vez que eu prestei atenção na aula dele. Ele leu um pedaço do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Era um capítulo, mas não dava isso aqui de linhas, mais ou menos, no livro, né? Não dava isso aqui. Ele colocou o Machado de Assis como... É porque quando a gente estuda literatura, a gente estuda escolas literárias. Cada poeta entra numa caixinha lá. Esse aqui é arcadismo, esse aqui é simbolismo, o outro é parnasianismo. Machado de Assis é realista, naturalista. Aí ele mostrou só em um capítulo, o primeiro capítulo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Machado de Assis ele era realista, naturalista, ele pertencia ao romantismo e tinha até características do simbolismo. Então, ele não tem como ele ficar numa caixa só. Machado de Assis é Machado de Assis. Lembra que eu falei da faculdade que eu falei do Fernando Pessoa? Fernando Pessoa era tão... Vamos dizer, como que eu iria descrever? Não, ele era... Eu não tenho nem nome para dizer para ele, sabe? Ele escreveu heterônimo. Já ouviram falar em heterônimo? Nunca, né? Ele teve a capacidade de se fingir ser outros poetas. Sério. Tinha Fernando Pessoa... Vou explicar. Sabe quando a gente usa... como que é o nome que fala? Pseudônimo. Não tem pseudônimo. Você usa um nome... Você quer escrever uma carta, mas você não quer revelar que é você. Você quer inventar um nome. Aí você coloca... Tipo isso. Só um pouquinho, escutem. Aí você quer colocar como se fosse outra pessoa. Ele
Ele fingiu ser poetas. Cada poeta tinha vida e obra dele. Onde nasceu, quem que era o pai, quem que era a mãe, que ano morreu, tudo. E cada poeta tinha uma característica diferente. Eles escreviam de formas diferentes. Um falava sobre a natureza, o outro falava sobre a tecnologia. E tinha o poeta Fernando Pessoa, ele mesmo, João Gabriel. Tinha o poeta Fernando Pessoa, ele mesmo. E um dos poemas que ele escreveu dizia o seguinte: o poeta... Deixa eu ver aqui, que eu sou péssima para lembrar o poema inteiro. Eu tenho problemas. Eu sei só o começo. É bonito esse poema, hein? Só um pouquinho, João e Lucas. Olha só. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Não, mas o poema já viu, né? Não é para você entender. Se você entendeu, você já pode falar assim: esse poema não é muito bom, não. Mas olha só, eu não contei para vocês que ele fingia ser poeta e tinha heterônimos com vida e obra, tudo, características diferentes. Ele já, na obra dele, ele já estava falando que o poeta é fingidor. Ele finge. Ele finge ser poeta, ele finge ser alguém. Então, na verdade, a poesia também existe esse fingimento poético. Ele pode estar falando sobre uma coisa que ele não esteja sentindo. E o Fernando Pessoa também tinha uma característica interessante dele, que ele escreveu o Mar Português. O Mar Português é legal, ele é cheio de figura de linguagem também. Ele fala... Ele pertenceu, só um pouquinho, ele pertenceu a um período literário em Portugal, que Portugal já não estava naquele auge das grandes navegações, como, por exemplo, antes que ele descobriu o Brasil. Vamos pensar o seguinte, na época que Portugal descobriu o Brasil, era a época do auge de Portugal, entendeu? E depois ele foi entrando em decadência em relação a essas coisas. O Mar Português fala assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram. Só um pouquinho. Quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é o que escolheu o céu. Quando ele fala ao mar salgado, na verdade ele está... Olha só, ele usou figura de linguagem, ele usou, por exemplo, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Esse mar e lágrima... o mar é água salgada, a lágrima também é salgada, né? Não, mas ele está falando, na verdade, são as pessoas que perderam familiares por conta das grandes navegações. Essas pessoas não voltavam para casa. Elas ficavam lá no meio do caminho, muitas pessoas ficavam no meio do caminho. E esse poema falava sobre isso. Só que o que eu estava falando? O Fernando Pessoa, na época que ele escrevia os poemas dele, Portugal não tinha grande feito. Não era um momento propício, auspicioso para um poeta escrever falando bem do país. Aí o que ele falava? Ele falava das glórias do passado. Tudo isso que ele escreveu foram glórias anteriores à época em que ele estava vivendo. Porque se fosse para ele escrever sobre Portugal naquele momento, ele teria que falar mal, e ele precisava escrever os poemas dele para ele sobreviver. Vocês sabem, gente, a cultura, ela não é valorizada. Geralmente, essas pessoas começam a conseguir
grandes glórias depois que morrem, né? Infelizmente, é assim que acontece. Então, falando sobre isso, eu dei para vocês alguns exemplos de poesias, né? Eu acabei falando mais poesias mais clássicas, mas se vocês forem pensar, quando eu li, vocês falaram, eu não entendi nada, na verdade é o que eu tinha falado no início da aula. Quando a gente pega um poema e entende tudo, no momento em que lê, você já tem que ficar assim, calma aí, né? E querendo ou não, gente, muitas literaturas, elas têm essa característica de literatura engajada em algum momento da história do nosso país, ou mundial, e já é uma literatura preocupada com o social. Quem entendeu o poema já de cara pode se denominar como poeta. Cadê a moto? Também vai saber, tá? Então, vamos continuar aqui, porque eu não saí nem da primeira questão, né? Folguei já, uma aula já foi. Ó, isso aqui era para ilustrar, tá? Eu quero o caderno de vocês com poema ilustrado, por favor, não quero ver a apostila em branco, não. Aqui, gente, na página 60, aparece a metáfora. Então, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Mar salgado e lágrimas de Portugal, nós temos uma metáfora, né? A metáfora apareceu no poema aqui. Poemas são pássaros. Poema é uma coisa, pássaro é outro. O que tem de característica em comum entre esses dois itens, né? Aí que é transformada em metáfora. Silêncio. 16. Ó, a número 16. Eu vou esperar vocês fazerem silêncio para eu começar. A número 16. Use a imaginação para completar as frases a seguir, observando as metáforas iniciais. Se os poemas são pássaros, as palavras suas são o quê? Penas. Asas. São o quê? Penas. Penas. Pode ser. Asas, que mais? Penas. Ei, silêncio. Se um livro fechado é um alçapão, uma armadilha, suas folhas são o quê? Iscas. Parede. São o quê? Iscas. Iscas? É. E mais? Professora, eu coloquei. Confesso. Se os poemas. Eu coloquei. Como são palavras? As palavras são suas. Pode ser. Pronto. Se... Eu coloquei Oi. assim. Se os poemas são pássaros, as palavras são suas asas. Aham, beleza. Gente, eu estou tentando ouvir o que o colega está falando aqui. Arthur, silêncio. Pode falar. O plano, né, prof? A B. Tá. O plano. Se uma árvore é o conhecimento, suas raízes são o quê? Suas raízes são? Professores. Aprendizagem. São lembranças? Oi. Professores. Professores? Professora, é aprendizagem, é aprender. Pronto, eu coloquei. Eu coloquei. Se livro fechado é um alçapão, uma armadilha, suas folhas são a Tá. Se o... Tá. Se o ovo é vida, cada casca do ovo é o quê? A proteção. Proteção, problema, vida. Se o vento... Ei! Se o vento é uma vassoura, cada folha seca é o quê? Lixo. A sujeira. A sujeira. Número 17. Número 17. O texto. Os poemas termina com reticências. Confira. E folhas, então, estas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes, que o alimento deles já estava em ti. O emprego de reticências no final do poema tem o objetivo de deixar espaço para a conclusão do leitor. Cada leitor vai interpretar de uma forma
diferente, né? Então, tem a ver com essa resposta aqui, o que eu falei durante a aula. Letra B. Reescreva esse trecho do poema experimentando outro sinal de pontuação no último verso, explicando o porquê de sua escolha. O último verso do poema, né? Vamos ver aqui. E olhas, então, essas tuas mãos vazias no maravilhoso espanto de saberes que o alimento dele já está em ti? Interrogação ou exclamação? Exclamação. Ou pode ser interrogação também, hein? Interrogação. Será que aquele poema que eu li está em mim, o alimento? Não, é tipo, a interrogação a gente... Tipo, na B eu coloquei assim, reescreva esse trecho do poema experimentando o sinal de pontuação, né? Aí eu coloquei ponto de interrogação, porque eu achei muito que combina com uma pergunta esse trecho do texto. Sim. E por isso que fica esse... Ô, Vitor, chega. Ei, por isso que fica essa abertura para vocês, de colocarem outro tipo de ponto, né? Porque cada um vai interpretar de uma forma diferente. Quando eu coloco ponto de interrogação, eu estou fazendo uma pergunta: será que tudo que eu li, todos os poemas que eu li, eu consegui me alimentar dele? Será que isso foi possível? Ou de espanto, né, de surpresa, quando eu uso a exclamação. Justificativa da pontuação, vocês vão colocar aqui, vão explicar por quê. Ó, o ponto de exclamação pode aparecer até triplicado a fim de enfatizar ou intensificar o sentimento que está sendo expresso, tá? Então, ele pode também ter um sentido ambíguo, como emocional, de surpresa ou dúvida, um questionamento, tá? Então, esses são os... E a interrogação... Ó, pode ser qualquer sinal de pontuação, tá? Pode ser ponto final, pode ser ponto de exclamação, pode ser ponto de interrogação. E cada ponto terá um sentido diferente. Tá? Prof, na minha justificação eu coloquei assim, pois traz uma outra perspectiva de poema. Sim, é uma perspectiva, mas que tipo de perspectiva? De espanto, surpresa, de Pergunta. Ou de dúvida. Se eu colocasse dúvida ponto final, tá, eu ouvi. Se eu colocasse ponto final, teria uma ação acabada. E outra, será que é só um poema que eu vou ler? Eu posso ler mais, né? Ou eu posso ler o mesmo poema e ter conhecimento, entender de forma diferente. Então, por isso que as reticências, elas trazem essa ideia de algo infinito. Tá? Vamos mudar aqui. Ei, eu quero o silêncio de vocês. Ó, por isso que não dá para conversar aqui na sala. Eu converso aí, vocês empolgam na galopeira aqui e querem conversar mais ainda. Ó, tá vendo? Pode nem fazer uma piadinha, já se empolga ali, a Lídia. Ó, número 18. Arruma essa máscara. Ó, os versos do poema, eu quero silêncio. Os versos do poema apresentam rima ou são livres? Isto é, não tem padrão de rima? Se não tem padrão de rima, eles são livres, tá? Coloquem aí, livres. Se existisse um padrão de rima, de composição de estrofe, verso, todo bonitinho, métrica, aí ele não é livre, tá? Ele é padrão. A resposta é são livres. Na letra B, vocês vão marcar X nas duas últimas. Repetição da estrutura, tangente e também frase curta. Quando ocorre a repetição, ele traz ideia do quê? De dar ênfase, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente. Vocês viram que ocorreu a repetição do verbo ser?
Essa repetição, ela também traz essa forma de reforçar a ideia, né? De falar sobre o amor. 20. Não, 20 não, 19. Eu. Beatbox tá fazendo. 19. Leia as afirmações. Leia as definições de verso e estrofe. Eu já falei para vocês, versos são as linhas do poema, tá? Cada linha corresponde a um verso. Estrofes são os grupos. Cada grupo, cada bloco do poema, ele é chamado de estrofe, tá? É o conjunto de versos. Então, letra A. Quantos versos tem o poema Além da Imaginação? 23 versos. 23 versos. 23. Quantas estrofes compõem o poema? Uma estrofe. 20. O título de um texto costuma sintetizar as ideias que ele contém. Explique o significado do título Além da Imaginação no contexto desse poema. Eu coloquei assim, professora, que além da imaginação, tem muitas coisas a mais. A imaginação, ela vai além, né? Eu posso falar o meu? Pode. Imaginar é pensar além de... Sim, tá certinho. Tá? Ó, o que significa o título do poema Além da Imaginação? Que a imaginação, ela não tem limite. Ela é infinita. Cada pessoa vai imaginar também de forma diferente. Ela é infinita. Então, vocês podem colocar que a imaginação é infinita. Por isso que fala assim, tem pessoas que... geralmente essas pessoas ligadas ao meio artístico, né? Como, vamos pensar, compositores, poetas, pintores, a área cultural, né? Eles têm uma imaginação mais aguçada que a nossa. A nossa, meros mortais, vamos dizer. Eu não tenho para isso, né? Então, aí você fica até impressionado. Nossa, e há pessoas que elas já são mais ligadas a essas áreas, né? Elas desenham melhor, pode. Elas têm um estado mais apurado, tá? É que eu falo, nós somos meros mortais, né? Eu me enquadro nisso. Então, aqui ele fala o seguinte... Professora, o que é para fazer na 21? Calma aí, eu não fui dando a 21. Está escrito o seguinte: o título do poema refere-se a uma realidade tão cruel, tão dura, tão desigual, tão trágica, que nem é possível imaginar. Ela está além da imaginação, como se não pudesse pertencer ao mundo real. Tá? Então, às vezes, esse escapismo, essa fuga da pessoa para o imaginário é uma forma de você se fugir dessa realidade que nós temos, né? Aí tão presente na nossa vida. Por isso que eu falo, às vezes minha mãe só fica lá preocupada com notícia, com quantos que morreram de corona. Aí, se não é corona, ela fala, de certo morreu de corona. Ela fica assim, Aí eu falo para ela, mãe, a gente já está num momento tão difícil, eu vou ficar só preocupada com quantos que morreram? Tá, morreu, beleza, eu vou fazer o quê? Então, eu preciso tirar um pouquinho do foco dessas coisas ruins e pensar em algo que dê uma motivação melhor, né? Lendo um livro, estudando, ouvindo música. O que vocês acham mais
para fugir um pouquinho disso, né? O que você vai... Não, a minha mãe é demais, ela quer... Aí ela faz assim, ela assiste meio-dia quantos morreram, ela quer saber 6 horas quantos morreram. Cara, não dá! Aí às vezes ela vai contar... Concordo, meu avô também é assim, prof. Aí às vezes ela vai contar alguma coisa para mim, eu falo, já sei, já li. Eu já li, mas eu não fico lá presa naquilo. Eu estou me informando, mas não preciso ficar 24 horas em função, igual do Lázaro lá. Ela ficou em função do Lázaro. Eu falei, você vai... É umas coisas assim que não tem sentido. Ele fica o dia inteiro. Morreu. O padre está salva. Professora, então, como eu tava falando, essa menina, ela tinha mais defeitos, então isso. E, tipo, todo dia eu tava com ela só pra ver todos os filmes sobre ela. Porque o momento dela trabalhava, ele não fazia, porque ele contava tudo pra ela e ela postava no hospital. Aí eu ficava só vendo ela, passava o dia inteiro. Mas eu acho que se a gente fica só em função disso, não tem problema. Eu não falo a gente não se informar, a gente ficar preso a só isso. 21. Registre aqui sua contribuição para o poema Além da Imaginação em seu caderno, copie os versos, faça a ilustração e depois compartilhe com o colega sua participação. Além da imaginação, tem gente e não é. Prof, eu coloquei assim, ó. Tem gente que não tem coração e não é um órgão. Ah, legal, gostei. Olha aqui, quem que escreveu, quem que falou isso? Eu. Quem eu? Tem que saber o nome. Stephanie. Stephanie. A Stephanie falou assim, ó, achei legal o que ela escreveu. Escutem. Além da imaginação, tem gente que não tem... Como que é? Tem gente Esqueci. que não tem coração. Tem gente que tem coração... Que não tem coração. Que não tem coração. E não é o órgão. E não é órgão. Coração, órgão. E o coração é no sentido de sentimento, né? É. Ô, professora, Legal. na 21, eu posso falar que eu coloquei? Pode. Aqui, ó, tem gente na miséria e não é a miséria que você imagina. Tem gente que... como que é? Você falou? Tem gente do quê? Tem gente na miséria e não é a Tem miséria. gente na miséria e não é de fome. E não é a miséria que você imagina. Também. E, por exemplo, tem gente que você pensa, a miséria morre de fome, mas às vezes a miséria é no sentido... Tem outros sentidos a palavra miséria. Não é só a pessoa que vive na miséria que passa fome. Às vezes a fome é intelectual. Não, às vezes a miséria ela pode ter outros significados. É isso que eu estou falando para você. Por exemplo, a miséria, a gente associa miséria... Ei, gente... A miséria a gente associa a pessoa que não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem onde morar, né? A miséria ela é reduzida a isso. Mas às vezes a pessoa ela tem isso aqui, só que ela é miserável do intelecto. Ela é miserável no sentido de que eu falei para vocês de empatia. Entendeu? Então vocês podem criar vários significados para aquela mesma palavra. A Stephanie falou do coração, que não é o órgão, ela está falando do coração. Não o coração órgão, ela tá falando do coração sentimento. Ela fez bonito, gostei, tá? Obrigada, prof. Aqui eu pedi para vocês fazerem a expansão aqui do poema, né? Soneto do gato morto. Um gato vivo é qualquer coisa... Escuta, só um pouquinho... Soneto do gato morto. Um gato vivo é qualquer coisa linda. Nada existe com mais serenidade. Mesmo parado, ele caminha ainda. As selvas sinuosas de saudade. De ter sido feroz, a sua vinda. Altas correntes de eletricidade. Rompem do ar as lâminas em cinza, numa silenciosa tempestade. Por isso, ele está sempre a rir, só um pouquinho, de cada um de nós. E ao morrer, perde o veludo. Fica torpe, ao avesso, opaco, torto. Acaba. É o antigato, porque nada parece mais com o fim de tudo que um gato morto. É que tem aquela história do gato ter 7 O que a gente vai vidas. fazer nesse quadro aqui, ó? É para vocês ilustrarem. Olha só o que está escrito aqui.
Cadê? Eu não vou ilustrar, não, professora. Eu sou uma vergonha. Eu sou uma vergonha. Ó, o que eu pedi para vocês, só um pouquinho, eu pedi para vocês separarem as sílabas poéticas do soneto, os 2 primeiros versos, eu passei no quadro, postei no grupo, tá? Então vocês têm que fazer a separação de sílaba. Esse poema, ele é um soneto porque ele tem 2 quartetos, 2 estrofes com 4 versos e 2 tercetos, 2 estrofes com 3 versos. E cada verso tem 10 sílabas. Ele é um poema com 10 sílabas, ele é decassílabo, tá? E as rimas, elas aparecem no final de cada uma dessas palavras, que eu também coloquei no quadro. Por isso que eu não quero ver questão em branco. Você fez isso daí? Então tem que fazer. Ó, em frente às palavras linda, serenidade, ainda, saudade. Não precisa mostrar para mim, depois eu vou olhar. Vocês vão colocar em frente à palavra. Oi. Mas é que, tipo, na aula passada a senhora. Lembra que a senhora mandou uma foto no grupo? É isso que eu tô falando, mas eu estou vendo a apostila ainda em branco, então por isso que eu estou falando que é para Tá, pensei que era pra fazer. fazer desenho. Tá? Ô, Lucas e Arthur. Chega. Eu vou começar a contar quantas vezes a Ana Lídia levanta da carteira. Não, mas se eu derrubei esse eixo desse, você vai perder a conta. Sossega. Ó, então na frente da palavra linda, coloquem a letra A. Quem não fez é para colocar. Que depois eu vou olhar a apostila de vocês, eu não quero ver questão em branco, que eu fico a aula inteira falando e depois eu olho e tá sem responder. Em frente à palavra serenidade, letra B. Em frente à palavra B de bola. B de bola, é ordem alfabética, tá? Em frente à palavra ainda, rima A, letra A. Saudade, B. Vinda, A. Eletricidade, B. Cinza, A. Tempestade, B. Cada, C. Veludo, D. Torto, E. Nada, C. Tudo, D. E morto, E. Tá? Então a rima ficou A, B, A, B. A, B, A, B. C, D, E, C, D, E. Ficou assim? Certo. Tá? E todos os versos têm 10 sílabas. 22. 24, quer dizer. Não, isso aqui não precisa fazer. Tá certo. Ó, qual imagem poética mais chamou atenção? Ilustre o poema com essa imagem. Você vai colocar aqui, tá? Tá certo. Agora que eu já corrigi tudo, Você vai mandar para eu já volto aqui, vou mandar para. Não, eu já vou colocar aqui para vocês, o que vocês fazerem. Eu vou colocar lá no grupo, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar o enunciado e responder no caderno. Não é para copiar texto, tá? As questões que forem de alternativa, vocês copiem só o enunciado e a alternativa correta, tá? Ok, pronto. Eu vou mandar para vocês. No chat? Isso, no chat. No chat não, no grupo do WhatsApp. Tá.
Já mandou. Aqui apareceu pra mim que já mandou, tá, professora? Ô, Pro, a gente vai ficar fazendo o CA agora? Prof, mas eu acho que a gente já terminou o CA, não terminou? Tá, não, é 2h16. Vocês vão fazer só durante a aula. Aí na próxima aula a gente continua, tá? Aí a gente faz a correção. Podem fazer, tá? Só copiar as questões Atividade? durante a aula, até terminar a aula. De novo. Ah, vai, né? Já levantou? Então vocês vão copiar as questões, não é para copiar texto. Eu já volto, tá? Ok. Prof, Oi, pode tem que falar. copiar a questão no caderno ou só Não, você vai copiar o enunciado. O enunciado é a pergunta Ah, e a sim. resposta, tá? Essas que forem de marca Copiar o quê, X, professora? só um pouquinho. É para você, só um pouquinho, eu tô. Maria Eduarda, é para vocês copiarem o enunciado. O que que é o enunciado? É a pergunta. Copiou a pergunta, responde. Texto não é para copiar, Pro, tá? Escuta. E você, se for, por exemplo, questão de marca X, vocês vão pegar, copiar a pergunta e a resposta. Por exemplo, é a letra A, você vai copiar a pergunta da número 1 e a resposta é a letra A, é a certa, você vai copiar só a resposta. Tá? Pode falar, fazer a pergunta agora. prof, não, mas tipo, sabe esse negócio de X? Tipo, você vai fazer as alternativas ou você só vai, tipo, falar Eu primeiro? acabei de falar. Você vai copiar a pergunta que é a certa, a resposta. Tá, Tá? eu Por posso ir no exemplo, banheiro? pode. Tem 5 alternativas. Você vai copiar só a certa. Ok. Tá?
Desculpa, prof, eu ia esclarecer uma pergunta no privado e sem querer eu te liguei. Não foi querer.
Prof, eu não sei se eu vou conseguir terminar de copiar a tempo de terminar a aula. Qualquer coisa se eu não conseguir. Oi? Pode falar. Perguntando alguma coisa? Aham, prof, eu não sei se eu vou conseguir terminar de copiar. Não precisa, é para a próxima aula, tá? A gente não vai fazer tudo hoje, não. Ah, tá, mas só uma pergunta, Não prof. precisa pressa, Tipo, não. tá, mas tipo, a gente não consegue, aí a gente vai de tarefa ou a gente vai terminar na próxima aula? Vai terminar na aula, Ah, tá. tá? Sem tarefa. Ok, obrigada.
que pode sair, Podem já? sair, podem sair. Ó, próxima aula vocês farão exercício em sala, o exercício dessa folha, tá? Que eu postei no Final grupo, de semana, tá? professora. Para vocês também. Tchau, Tchau. professora. Vocês também. Tchau. Prof, eu teria um dia inteiro de aula com a senhora.